Boa noite, irmãos. Tarefa difícil hoje aqui, viu? Estou com um grande desafio. O Zé Carlos não pôde estar aqui essa noite, então ele me pediu para substituí-lo. E vocês sabem que nosso irmão tem um dom muito grande, muito bom, né, de ir para ministrar, para animar. E hoje o tema dessa noite que nós vamos estar compartilhando é o tema do mês, que se chama transformados, ou transformação, ou salvos transformados para transformar, que é o que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Amém? Então, meus irmãos, eu vou usar um pouco da minha experiência, da minha vida, para falar desse tema, e eu quero pedir agora que o Espírito Santo me dê sabedoria, que eu use palavras edificantes e tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Mas é interessante que eu estava pensando que Deus criou muitas coisas aqui na Terra e a maioria delas tem um propósito: servir de alimento, servir de energia. E, por exemplo, em termos de energia, nós temos dois tipos de energia. Uma energia que ela fica parado, chamada uma energia potencial. Por exemplo, uma represa, ela vai acumulando água e até que se abra a comporta, você não tem energia. A energia está represada. A gasolina, né, o petróleo, até que você extraia ele, refine e entre num processo de combustão, ele é uma energia potencial, assim dizendo, né? Uma energia química. Eu tenho muitos anos que eu estudei física, então eu não vou me arriscar em muito longe nessas analogias. Mas nós também, eu queria levar a gente a essa análise, nós somos um grande potencial. Nós podemos ser uma energia represada, pronta para ser usada, ou uma energia tipo calor, que ele está continuamente em mutação, servindo, esquentando ou esfriando, né? Então eu gostaria que a gente hoje, enquanto a gente ministrasse, você pensasse que tipo de energia, que tipo de produto, né, melhor, né? Que tipo de energia você tem sido na sua vida espiritual. A criação, ela tem sido conformada pela cultura do mundo, né, ou pelo reino das trevas, e como eu, até os 32 anos, é uma vida que vive focada na satisfação de planos pessoais, desejos da carne, dos olhos, dos pensamentos, como diz as Escrituras, né? É uma vida que as pessoas vivem com a alma aflita, pelas incertezas, pelos traumas, mágoas, problemas. Temos até um ministério de SOSO para tratar isso dentro da igreja, não é algo eventual, né? Os relacionamentos no mundo cada vez mais são sem compromisso, onde o foco, desde a minha época, talvez antes fosse diferente, era o prazer. Enquanto o prazer está bom, dura, depois, se não tem mais prazer, então acabou, né? E a total ausência de comunhão e relacionamento com Deus. O único refrigério nesse mundo que sobra são a droga, a bebida, e isso se tornou algo tão natural, usar esses refúgios, que nós estamos prestes no Brasil a liberar a comercialização e produção da maconha, por exemplo, né? Que é algo que eu já conversei com N juristas, juízes, que militam nessa área, e é o total caos, será o total caos. Então, assim, o homem natural, meus irmãos, ele está enlouquecendo, ou melhor, o homem natural, ele enlouqueceu. Ô Pedro, você tem uma imagem aí?
Não, você não tem, gozado. Tem alguma coisa que rouba as imagens. Vocês viram uma foto de um francês que amputou os dedos para se parecer com alienígena? O que vocês acharam daquela foto? Uma loucura, doideira. Pois é, isso aí aconteceu agora. Quando eu olhei essa foto, eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa pode ser conformada a se parecer com o inferno, como essa pessoa se fez? Só que, na realidade, ele fez uma conformação externa. Mas o mundo está cheio de pessoas que estão conformadas desse jeito na mente, no coração. E estão fazendo coisas horríveis. Ontem, por exemplo, minha esposa ela gosta de ver filmes que são filmes de casos reais. E era o caso de uma menina na Itália que foi, assim, estava no balé, saiu para casa, foi pegar uma caixa de som e não voltou mais. Ela foi no caminho interrompida, na trajetória, sequestrada, estrupada e morta. E ela me contou a história, eu fiquei pensando, meu Deus, o que tem na cabeça de uma pessoa para fazer uma coisa dessas? Como uma menina de, sei lá, 13, 12 anos. Né? E por aí está cheio. Então, assim, o que o mundo está fazendo, ele está conformando, ele está transformando as pessoas à imagem do rei das trevas. Né? Agora, nós temos uma missão. Né? E a cultura do mundo, ela torna tudo isso normal, a troca de sexo, relacionamento fora dos padrões bíblicos, e não admite questionamento. Se você questiona, que é isso? Você está me agredindo? Né? Indo contra, inclusive, o que o Rodrigo leu aqui no domingo passado, que está na nossa Constituição. Artigo 4, que diz, é livre a manifestação de pensamento, e o artigo 6º, que diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Eu tenho o direito, né, pela Constituição, de dizer aqui que isso é uma loucura. Bom, mas graças a Deus, Jesus veio para libertar o reino nos libertar do reino das trevas, e conforme Isaías 42:7, né, diz assim, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então, Jesus veio com essa missão. Nós, como corpo de Cristo, temos essa responsabilidade de libertar o mundo, a criação, dessa loucura que ela vive, né? Sem medo e sem temor. 2 Coríntios, Pedro, 5,17, ele é mais preciso. Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso fazendo alusão ao que Jeremias profetizou 700 anos antes disso se tornar realidade, do verbo se fazer carne. O Senhor mandou Jeremias à casa de um oleiro que estava fazendo um jarro, e esse jarro tinha ficado deformado. E ele fala, Jeremias, vai lá e dá uma olhada. Aí quando Jeremias viu aquele barro deformado, ele falou, você acha que eu não posso fazer da casa de Israel um jarro novo, perfeito? Então, nós não estamos aqui para sermos uma energia potencial estática. Nós estamos aqui para sermos transformados. E eu gostaria de, como eu lhes falei, usar a minha vida, hoje, os processos, as jornadas que eu passei até agora, para falar de pelo menos 3 jornadas, 3 etapas da vida de um cristão. Né? A primeira jornada fala da salvação. É a fase 1. É a fase da transformação
do corpo e da alma e a conexão com o Espírito Santo. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 33 anos de idade. Hoje eu estou com 67. Foram 34 anos que eu levei nessas 3 jornadas que eu vou relatar para vocês e que eu estou na terceira, né? A primeira foi incrível, né? Aquele jovem estava deformado por fora, como eu falei, mas eu estava deformado por dentro. A minha mente, resumindo, era vício em droga, de bebida, uma mente 100% egoísta, só pensava em mim, né? Depois, eu fui liberto disso, passei a ter amor à palavra de Deus, eu ruminava, eu desejava, uma coisa incrível, né? Eu fui curado de uma infecção de garganta que me perseguia por 15 anos tomando antibiótico. Numa reunião de oração, os irmãos oraram por mim e eu não precisei mais tomar antibiótico, né? Então, nessa primeira fase, comecei a ter visões do Espírito Santo. Eu tive uma visão da minha esposa, antes de eu me casar com ela. Eu tive uma visão do Pedro, com 3 anos, antes dele nascer. Coisas incríveis aconteceram, né? Eu mudei uma vida profissional de um engenheiro, chefe de uma seção numa multinacional. Fui convidado, que até hoje eu não entendo como os caras foram malucos. Uma escavagima, quem já foi ao Japão sabe o que é uma escavagima lá. É uma empresa idolatrada. Eu, me tornei sócio de uma das empresas do grupo, pequena empresa, mas fui sócio. E os caras não me conheciam. Não me pediram o meu currículo. Só Deus, meus irmãos. Isso tudo que eu lhes estou contando foi dentro de 1 ano e meio, 2. Essa primeira fase foi incrível, né? Então, de empregado para sócio, a minha alma, que eu não conseguia ter paz, eu bebia, saía, fazia tudo. Chegava 4, 5 horas da manhã, uma voz me acompanhava até a cama quando eu abria a porta. O que foi diferente hoje? E eu não sabia responder. Mas eu ouvi aquela voz como vocês estão ouvindo a minha voz hoje. Já era Deus ali me questionando, né? Passei a ter o desejo de ter uma família, uma pessoa que não queria compromisso. Já começou a desejar ter uma esposa, ter filhos. Milagre, meu irmão, né? E aconteceu uma das coisas mais importantes, que até hoje, aqueles que, né, assistem minhas aulas, pregações, sabem que eu vou falar do assunto, que é a revelação de João 12, 24. E eu vou dizer por que eu vou repeti-la hoje. Essa revelação, ela é a chave para abrir as comportas dos frutos na nossa vida. Diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, veja que ele não fala o joio, ele fala o grão de trigo, ele está se referindo a nós. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, egocêntrica, né, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, as suas coisas, né, neste mundo conservará para a vida eterna. Então eu entendi nessa escritura que só há vida, só há frutos, só há sucesso se houver ego zero. Sem ego zero, é ficar dando volta no deserto, 40 anos ou mais. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar, essa primeira fase foi essa fase milagrosa, demorou 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, uma fase que eu não entendia as coisas. Mas aí veio a segunda fase. Eu dava testemunho dessas maravilhas em todo quanto é lugar, padaria, bancos. Vocês sabem que eu conheci minha esposa assim. Eu fui numa reunião, elas estavam lá discutindo como evangelizar,
E aí ela fez uma pergunta ao pastor, me perdoe, esposa, eu vou só repetir sem nenhuma intenção negativa. Porque todos no grupo estavam concordando com ela. Mas, eu me esqueci o nome dele agora. Mas, fulano, nós precisamos de um curso para evangelizar. Quando eu ouvi aquilo, me subiu um nervoso, uma agitação. Eu não aguentei. Eu levantei o braço e falei, dá licença. Deixa eu entender bem. Vocês estão me dizendo que para falar do que Deus tem feito na vida de vocês, vocês precisam de um curso. Eu falo do que Deus está fazendo na minha vida a todo tempo, em todo lugar. Nunca ninguém me deu curso nenhum, é só contar. E aí ficaram todos me olhando, aí eu senti que eu tinha pisado na bola, falado que não devia. Mas, enfim, depois daquele silêncio, voltaram a conversar, né? Agradeceram minha intervenção, e eu lá continuei no meu cantinho. Aí, no final, minha esposa veio me conhecer, querer entender o que eu estava falando, que ela não tinha entendido. E aí eu expliquei para ela, mas estamos até hoje tentando nos entender, né? Então, assim começou a segunda fase, né? Mão no arado, por esse meu jeito, fui logo convidado para pregar junto ao ministério e comecei a liderar, ministrar a libertação de pessoas endemoniadas, porque eu vim daqui em banda, umbanda, então eu sabia o que aquelas pessoas passavam, né? E pensei a trabalhar com libertação, com cura, né? Já sido curado, então, para mim não tinha mistério que Deus podia operar. E aí, então, eu comecei a experimentar a guerra espiritual, num âmbito pessoal, né? Por exemplo, ameaça de sequestro do meu filho. Do nada, começamos a receber ligações, numa época que estavam sequestrando, né? Eu ia para o trabalho e vi cara sendo sequestrado na minha frente. Esses empresários, donos aí normalmente eram mercados. E começaram a ligar para a minha casa para sequestrar, ameaçando sequestrar o Pedro. Daqui a pouco, Marilene aparece com um tumor na hipófise. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar viúvo com 2, 3 anos de casado, né? No trabalho, a guerra, o pau quebrava, né? Ou seja, aquela bonança dos 2 primeiros anos, parece que tinha acabado, eu tinha entrado agora num campo de batalha, né? E aí eu comecei a conhecer o poder do jejum, a importância da igreja, porque foi a igreja, junto comigo, que orando, eu me lembro até hoje, a mãe do Fernando Bastos, Dona Tereza, um dia, nas ligações, eu acho que ela estava lá em casa, e a pessoa, quando ligou, nós entramos em oração, ela repreendeu, e nunca mais eu recebi o telefonema. Então, aí eu conheci, falei, poxa vida, a igreja não é um local de reunião, igreja é um local de oração, de proteção, né? E eu, puxa vida, o melhor dia para mim era o quê? O dia de domingo, o dia de culto, era o dia de cantar louvores. No dia que eu conheci minha esposa, que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, meus irmãos, eu acho que meus pés ficavam a 5 centímetros do chão, de tanto poder de Deus. Então, eu fui acostumado, louvor, isso. É o local em que o Espírito Santo vem, enche a gente flutua. Né? Então, assim, era o dia de cantar louvores, na época eu dava os dízimos, hoje eu já entendi que eu pago os dízimos, porque, na realidade, o dinheiro não é meu, é de Deus, né? Mas, na época, eu achava que eu fazia um favor dando dízimo. Né? Vinha para ouvir uma palavra, para ministrar, né? Apresentar a Deus meus problemas, pedir um irmão para impor as mãos na minha cabeça, porque os problemas saíssem de vez. Né? Essa foi a segunda fase da minha vida. E, durante a semana, continuei testemunhando, independente do meio que eu estivesse, com o empresário que eu estivesse, se abrisse uma oportunidade, ali estava eu falando do que Deus tinha feito na minha vida. Né? Até que, em agosto de 2012,
Foi antes disso, mas não vou entrar nesse detalhe não, senão vamos avançar muito. Mas até que mais ou menos, foi em agosto de 2012, eu cansei demais. Eu cheguei a um período que eu dormi em frente ao Clube Marapendi, que é quando eu dobro para entrar no meu condomínio. Eu dormi no volante. Aí eu decidi que eu tinha que fazer uma escolha, ou continuar no mercado de trabalho, ou ficar 100% na igreja. Eu não conseguia mais conciliar os dois. E aí eu conversei com os irmãos, tive a bênção de ser o primeiro presbítero aqui do Brasil, quer dizer, o segundo, que ia ser tempo integral. Ia receber uma ajuda de custo, como eu recebo até hoje. Foi um tempo maravilhoso, né? E aí eu já estava me preparando para o quê? A aposentadoria. Eu e minha esposa, o nosso plano era, uma vez que nós tínhamos combatido o bom combate, os irmãos reconheciam isso, né? Falei, agora chegou a época de nós vendermos alguns bens, vamos comprar uma casinha, né? Já contei essa história, em frente à praia. Eu vou pescar, eu vou mergulhar, eu vou nadar, eu vou dormir, ou seja, vamos ter uma vida saudável e esperar o tempo de Deus. Então, esse era o meu plano aqui. Só que não era o plano de Deus. Por que não era o plano de Deus? Onde é que estava o erro de tudo isso? Primeiro, Lucas 12:48 diz assim: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, primeira lição, se você recebe muito como eu recebi, então significa que também eu tenho que dar muito, né? Quando a coisa começa a ficar legal, tranquila, agora eu vou para a praia dormir. Não. O Senhor falou, não chegou essa hora. Mas tem um outro motivo que é muito mais importante e que é o segundo motivo. E é algo que eu tenho aprendido recentemente. O bem mais valioso que todos nós aqui temos é a experiência. É o conhecimento de Deus. E não pode ser enterrado com a aposentadoria. Não pode. Isso não faz parte da cultura do reino de Deus. E tanto é que em Jó, por exemplo, na Bíblia, quando você vê a palavra ancião, o que significa ancião? No grego traduziram para presbítero, e aí para o português ficou presbítero, né? Ancião igual a presbítero. Mas ancião, biblicamente, era uma pessoa escolhida na cidade, conhecida na cidade pela sua sabedoria, pela sua experiência, para dar conselhos. Quando alguém tinha uma questão, um problema, procurava o ancião, para quê? Para receber conselhos. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que o ancião, ele é uma pessoa, sim, a ser usada por Deus, pela sua experiência, pela sua experiência com pessoas, em resolver questões. Então, e os anciãos, fiéis, sábios, justos, que resistem à corrupção, esses são candidatos até a serem governantes da casa de Deus ou de outras posições no governo civil, etc. Jó 12:2 diz assim, 12:12 diz assim: com os idosos está a sabedoria. A Glória está me olhando, acho que ela está preocupada. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade, o entendimento da vida. No Velho Testamento, conselheiro da cidade. No Novo Testamento, conselheiros na igreja, discipuladores de líderes,
candidatos a governo da igreja. Isso é o que é um ancião. É isso que eu tenho estudado recentemente. Porque a cultura, até na igreja, está tentando transformar a igreja ao modelo do mundo. No mundo, as empresas começaram a demitir todos os executivos de idade para contratar jovens com MBA, com mestrado, doutorado em Harvard, para substituir aqueles caras de 50, 60, 65 anos. E agora parece que muitas delas estão arrependidas, né, e estão voltando um pouco atrás. Estão voltando a contratar aqueles que foram demitidos, né? E na igreja, muitas das vezes, está copiando esse mesmo modelo, né? Achando que o jovem é fundamental pela sua força, mas na hora de analisar uma questão, um problema, a experiência, o conhecimento de outros exemplos, só a idade nos dá. Então, meus irmãos, deixa eu pegar aqui que eu perdi. A fase 3, está sendo uma fase de entender um nível mais profundo dos princípios e valores do reino de Deus e do plano macro de Deus. A primeira fase, eu chamo de primeira jornada, foi de conhecer Deus, seu poder, seu milagre. A segunda fase foi de entender a importância da igreja, de compartilhar aqui dentro dessas 4 paredes, numa reunião, numa casa. Mas agora está chegando uma fase de usar tudo isso que a gente aprendeu até agora, para, como a minha irmã orou aqui no início, nós sermos um agente de transformação lá fora. Porque lá fora, você não... Aqui o irmão, se eu falo alguma coisa, os irmãos depois me corrigem, olha, não é bem assim, é tal, né? Mas lá fora, você não pode cometer esses erros. Outro dia eu estava aconselhando um irmão cristão, né, sobre a velocidade da empresa que ele estava indo, era muito rápido. Eu falei, olha, cara, cuidado, eu já vivi isso. Mas, ele falou, Sérgio, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Mas se eu falar isso na empresa agora, eu perco o meu emprego. Então, nós temos que pensar até numa estratégia, ou seja, não é tão fácil. Aqui é muito simples. Ô, Rodrigo, isso que você está fazendo, tá bem, meu irmão, muito obrigado. Mas lá fora, a cultura, os valores, o ego, nós precisamos de muito mais experiência para transformar esse mundo lá fora, né? Então, hoje eu estou numa fase de entender o plano de Deus, macro de Deus, como eu me encaixo nesse plano, aonde eu já estou qualificado para jogar, porque você sabe que tem time de praia, time de, né, tem time dos arredores, aí o seu Danilo, mas tem os times que o seu Danilo bota os jogadores, que são lá a sociedade, a seleção brasileira. Não, em que time eu estou? Então, eu estou analisando isso. Aonde eu estou preparado para jogar nesse jogo lá fora, né? Porque tudo tem uma fase, né? Então, eu estou entendendo isso, estou me preparando para treinar outros servos para esse desafio, né, para se tornarem agentes de transformação da cultura que existe, que nós vimos há pouco, do que eu fui fruto dela, para a cultura que Deus estabeleceu no seu reino, que é a cultura que dá paz, alegria e produtividade, é onde experimentamos a boa, perfeita e a vontade de Deus, né? E essa cultura precisa ser estabelecida no mercado de trabalho. Cada um de nós aqui tem um oceano com um cardume para ser pescado, para ser tratado na sala, na empresa, no ambiente de trabalho. Temos aí a política. Há pouco eu li uma lei da Constituição. Essa lei foi escrita por um homem. Essa Constituição pode ser mudada se nós não prepararmos adequadamente os homens
que escrevem essas leis com princípios e valores. Só que para meter a mão ali, a coisa é complicadíssima. Eu já tentei chegar nos vereadores de uma cidade. Sabe quem me bloqueou? Os próprios cristãos. Não, peraí. Não é bem assim. Existe o sistema de educação, todos aqui têm filhos e estão passando o perrengue, como eu passei. Porque o sistema está fazendo a cabeça deles. E nós, que instituição na Terra tem condição de ensinar princípios e valores para crianças, se não a igreja? Então, por que a igreja não abre escolas? Está claro isso para mim. No judiciário, como os homens podem ser justos no meio de tanta corrupção, tanto dinheiro, são milhões e milhões, pessoas comprando sentença. Então, meus irmãos, tem um trabalho gigante para transformar esse mundo, para que os nossos netos e bisnetos tenham um pouco mais de favor. Então, atuar fora da igreja, acho que é o próximo, né? Então, atuar fora da igreja, ela requer poder, sabedoria, revelação do plano de Deus e direção, discernimento do Espírito Santo muito grande. Se vocês quiserem saber quantas horas eu passo estudando, orando, perguntem à minha esposa. Muito mais do que na segunda fase. Então, assim, e é um tempo de aliança e cooperação extradenominacional, porque tem muitos irmãos que o Senhor está levantando em outros lugares. Só que as pessoas não estão acostumadas na igreja a trabalhar unidas. Cada um vê o seu ministério, a sua escola. E aí, mas vem cá, vamos fazer o seguinte, você trabalha aqui, é o que eu tenho feito. Você faz isso, eu faço isso, tá bom assim? Mas vamos trabalhar juntos? Daniel tem acompanhado isso. É um grande desafio a igreja deixar o denominacionalismo. Essa coisa fechada, não é nosso, é meu. Não vou botar azeitona na empadinha do outro. E o inimigo está adorando essa brincadeira. Romanos 12:2, meus irmãos, é muito dentro dessa realidade que eu estou falando, quando ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nessa fase, meus irmãos, a guerra travada não é mais só contra mim, contra minha esposa, meus filhos. Agora eu estou entendendo, e eu durante as férias, depois os 2 primeiros 3 dias, foi só dormir, mergulhar, aí depois do 3º dia eu comecei a pensar, comecei a orar. E aí ficou muito claro, numa esfera espiritual, que a guerra é séria, meus irmãos. A proposta para vocês hoje aqui é, vamos nos unir em oração um pelos outros. A guerra é séria. O que eu vi, eu escrevi para os irmãos presbíteros, falei, olha, é como se eu estivesse andando num campo cheio de minas. E não bastava saber aonde está a mina, tinha que saber como pisar.
Foi essa a ideia. Isso não é para assustar, é só para despertar. Porque a vitória é conosco. E quando o Senhor revela, é porque Ele já deu a vitória. Então, nessa fase, a guerra travada não fica limitada aos conflitos da alma. A guerra é contra poderes nas regiões celestiais que estão atuando em empresas, em bairros, em cidades, em nações. E requer unidade de oração pelo nosso presidente, pelos ministros. Lembrem-se sempre do ministro da Educação. Esse homem, eu imagino a guerra que ele está enfrentando, do que foi aparelhado. Efésios 6, 10 a 12 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridade, contra os denominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E 18, depois dele falar tudo aquilo que eu já comentei, que temos que andar na revelação, na palavra, fortalecidos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Hoje é tempo de nós refletirmos, meditarmos nessa Escritura. Então, meus irmãos, eu queria convidar os irmãos para, não precisa ficar em pé, para você meditar um pouco. Em que jornada você está na sua vida? Você está na primeira fase, na segunda fase? Quer se juntar conosco, comigo, Daniel, demais irmãos ali na escola e entrar na fase 3? Eu não sei, você sabe. Mas nós vivemos um reino de transformação e evolução constante. E nós temos que nos preparar para esse tempo que é hoje. Então eu vou orar agora e você coloca diante de Deus sua vida cristã, seu ministério. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela vida, por ter nos dado Jesus Cristo, por ter, Pai, nos liberto das trevas, Pai. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício na cruz, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, livres, libertos, falando do amor de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. Mas eu quero pedir agora, Espírito Santo, que o Senhor venha falar, despertar em nós. Que jornada nós estamos de nossa vida? Qual o plano de Deus, aonde o Senhor quer nos usar? Para que nós sejamos uma bênção de transformação desse mundo caído no mundo que Deus planejou. O Senhor transformou o mundo com 12. Nós somos muitos cristãos hoje na terra. Precisamos trabalhar juntos, Senhor. Ajuda-nos.
mas desperta em cada um de nós a tua vontade, o teu plano. Nos dá força, bom ânimo, Senhor. Nós queremos andar contigo, como Jesus andava contigo, Senhor. Trabalhar contigo, no seu projeto, Senhor. Eu agradeço, Pai, por essa igreja. Agradeço, Senhor, porque nós chegamos até aqui. Mas eu sei que Tu tens muito mais. E eu quero abençoar agora, no Teu nome, Jesus, cada irmão meu que está aqui agora. Eu te peço que o Senhor esteja quebrando qualquer cadeia que está segurando, prendendo ele, para manifestar o Teu reino na sua área de influência. Em o nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, agora poder, revelação, autoridade, bom ânimo, coragem, em o nome de Jesus. Que nós sejamos agentes de transformação das trevas na luz. É o que eu te peço, Senhor, e obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Deus abençoe a vocês. É o que eu tinha para compartilhar. Hoje os irmãos aqui foram para uma cerimônia de casamento, então nós não teremos hoje louvor aqui no final. Agradeço a todos e vamos ter um tempinho de comunhão aí, mantendo as distâncias. Deus abençoe.